Problema resolvido. O Flamengo recebe a resposta esperada e diretoria encaminha contratação de atacante. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 500 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje o Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu, focado na partida contra o Madureira, que acontece amanhã. Jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O elenco recebeu folga ontem, depois de chegar da Argentina, já de manhã, ao Rio de Janeiro, uma viagem que seria cansativa, normalmente já seria cansativa, e por conta de toda a situação que está acontecendo na Argentina, de greve, o time demorou ainda mais para conseguir chegar ao Rio. Demorou para conseguir sair do hotel, para ir para o aeroporto, do aeroporto para viajar. Então, tudo isso acabou atrasando o elenco que chegaria durante a madrugada, acabou chegando já de manhã. Então, a folga que estava prevista fez ainda mais sentido. Então, os jogadores ficaram de folga, não treinaram, descansaram e hoje fazem a primeira atividade e única focada neste jogo da semifinal do estadual. A tendência é que o técnico Felipe Luiz mantenha o planejamento que vem sendo feito, que é de preservar algumas peças, de rodar esse elenco quando a partida do Cariocão, como foi diante do Botafogo nas quartas de final, um time alternativo, algumas das principais peças no banco de reservas, como opção, sem começar jogando e entrando ao decorrer da partida. A tendência é que contra o Madureira a situação seja repetida, que alguns jogadores sejam preservados, alguns talvez nem sejam relacionados, mas mesmo os que serão relacionados não começam jogando, entra um time alternativo e o Felipe Luiz vai dosando a minutagem de cada jogador. A tendência, então, é manter a mesma estratégia que vem sendo feita. Lembrando que essa fase do estadual são jogos de ida e volta, então dá até mais uma margem para o Felipe Luiz conseguir alternar o time, diferente do jogo contra o Botafogo, que era jogo único, sem margem para erro. Para essa partida, ter o jogo de ida e o jogo de volta. Então, o Felipe Luiz ele consegue ainda mais dosar esse elenco e fazer esse rodízio. Então, a tendência é uma equipe alternativa e as principais peças que foram titulares contra a equipe do Lanús, a tendência é que não comecem jogando diante do Madureira. Falando sobre o técnico Felipe Luiz, um problema foi resolvido. Por quê? O Felipe Luiz ele fez uma declaração após a partida contra o Lanús, falando a respeito da situação do Vinícius Júnior e a denúncia de racismo sofrida pelo jogador numa partida da Champions diante da equipe do Benfica. E o Felipe Luiz, naquela situação, na declaração, ele não teve uma resposta tão feliz. A interpretação da resposta dele ficou ambígua e com isso ele foi cobrado pelos torcedores, pela imprensa, para se posicionar e explicar a situação, já que ele tinha tido uma fala infeliz. E aí o Felipe Luiz fez um pronunciamento oficial, o Flamengo divulgou a nota assinada pelo treinador, explicou a situação, o porquê ele teria dado aquela resposta, qual era o contexto, qual foi a pergunta feita pelo jornalista argentino, também demonstrou apoio ao Vinícius Júnior, se desculpou pela situação, disse que foi um mal entendido e que ele não quis dizer isso e nem quis colocar desta maneira. Então, o Felipe Luiz se desculpando, isso que também é bom, né? Além de ser importante o Felipe Luiz se retratar por conta da gravidade do tema, na parte esportiva, internamente, isso poderia prejudicar o treinador, porque muitos jogadores já se posicionaram defendendo o Vinícius Júnior, se colocando como porta-voz desse tipo de situação, e aí, quando um treinador fala algo que não condiz, né, com a situação ou que é tratado de uma forma ruim internamente, isso também não é legal. O próprio Danilo, logo após essa repercussão toda da fala do técnico Felipe Luiz, ele publicou um vídeo antigo falando sobre o assunto, meio que dando um recado sobre a situação que o Felipe Luiz tinha se posicionado de forma ruim. Então, tudo isso, além de ser algo importante a ser dito, e o Felipe Luiz ele precisava se retratar por conta da seriedade do tema, internamente também pode ser algo bom para ele não perder o elenco, essa fala não fazer com que tenha algum racha dentro do elenco. Então, ao que parece, problema resolvido, Felipe Luiz se retratou sobre o assunto e também a situação interna que poderia repercutir mal sobre esse assunto foi
resolvida. Agora, antes de eu seguir com as informações, ainda tenho muita coisa para falar, tem contratação encaminhada, uma resposta muito esperada que o Flamengo recebeu, mas quero falar com você que gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar mais uma vez. Tá vendo aqui essa aba escrito produtos? Aqui você encontra qualquer produto oficial, licenciado do Flamengo, tem o Manto 1 de 2026, uniforme de treino, uniforme de goleiro, de viagem, tem também as camisas licenciadas de todos os tipos e de todos os preços que cabem no seu bolso. É manto original com preço acessível. Você também encontra mochila oficial, caneca, copo, garrafa, enfim, bola, qualquer produto oficial do Flamengo você encontra clicando aqui. Então não perde tempo não, lembrando que quando você compra um produto oficial do Flamengo, você ajuda o clube, e quando você compra clicando aqui, você dá uma moral e tanto para o nosso trabalho, você ajuda e ajuda muito o BTB Esportes. Seguindo agora com as informações, saiu a resposta a respeito do sorteio da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo estava esperando por essa resposta, o Flamengo que é cabeça de chave do Grupo A por ter vencido a Conmebol Libertadores no ano passado, então já sabe que vai estar no Grupo A e agora tem a data do sorteio para saber quais serão os grupos, quais serão os confrontos, quais times se enfrentam, enfim, a resposta que o Flamengo aguardava, já que a Libertadores começa no mês de abril, o Flamengo então estava esperando a data do sorteio. A Conmebol divulgou que o sorteio acontece no dia 19 de março, às 20 horas, no Paraguai. A princípio, o sorteio vai acontecer no mesmo horário que está marcado a partida contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Então, os dois eventos estão marcados para o mesmo horário. Não sei se a partida do Brasileirão contra o Remo vai alterar o horário, se o Flamengo vai fazer algum pedido em relação a isso, mas por enquanto, tanto a partida entre Flamengo e Remo, como também o sorteio da fase de grupos da Libertadores, estão marcados para o dia 19 de março, às 20 horas. E neste dia, o Flamengo vai saber, então, os seus adversários nessa primeira fase do Mengão na competição e já vai saber com quais times vai ter que disputar esta fase de grupos, além de já saber também os adversários das outras equipes. O sorteio é sempre muito aguardado, o Flamengo esperava por essa resposta e agora recebeu a resposta. Então, dia 19 de março, 20 horas, sorteio da fase de grupos da Libertadores. Para finalizar, vou falar sobre contratação de atacante, porque a diretoria encaminhou a contratação do atacante Diego Reyes, atacante do América do México. De acordo com a ESPN do México, o acordo pelo atleta de 18 anos é por empréstimo, válido até dezembro de 2026, com opção de compra. Essa situação que está bem encaminhada, já existe um movimento positivo também do jogador, do clube mexicano, e o interesse do Flamengo de concretizar isso o quanto antes. Mais um jogador que chega para reforçar a equipe sub-20 do Flamengo. O Flamengo que já fez algumas contratações do sub-20, já liberou outros atletas do sub-20, está fazendo uma montagem de elenco para a categoria de base, com os objetivos que a diretoria já impôs para a equipe sub-20, então mais uma contratação que está sendo feita agora, um atacante mexicano que chega para reforçar a equipe do Mengão. Por fim, situação do Luiz Henrique, o jogador está no radar do Flamengo, não é novidade para ninguém, o Flamengo está de olho no jogador da equipe do Zenit, quer essa contratação, observa de perto essa situação, e a informação do canal Flazoeiro é que o Flamengo está mantendo contato diário com o Luiz Henrique, mantém um contato diário com representantes do jogador para poder conseguir chegar a um acordo pelo atacante. Negociações com o Zenit nunca são fáceis, negociações com o Zenit o Flamengo sempre tem problema, o Flamengo sempre demora para conseguir, não são negociações fáceis, mas talvez com o Boto isso facilite um pouco mais pela situação que o Flamengo teve com o Zenit em relação ao Gerson e outras, situações de mercado, pode fazer com que essa contratação não seja tão difícil como foi em outros momentos, como aconteceu em outros momentos que o Flamengo tentou contratar jogadores do Zenit. O Luiz Henrique não coloca como prioridade um retorno ao Brasil, não é o plano A de carreira do Luiz Henrique. O plano A dele é permanecer na Europa, ser negociado para alguma equipe da Europa, mas ele não
descarta uma volta para o Brasil para jogar no Flamengo. Não está descartada. Existe sim um otimismo de que, caso não chegue uma proposta da Europa, caso não venha um time da Europa que interesse ao Luiz Henrique, ele toparia vir jogar no Flamengo. Então a diretoria mantém esse contato, porque convencer o jogador é o primeiro ponto, é o primeiro passo para depois conseguir convencer o Zenit a fazer a negociação. Então, os contatos eles seguem acontecendo, o Flamengo não bateu o martelo sobre a contratação, não está certa a contratação, mas segue mantendo contato e o jogador vê de forma positiva, apesar de no plano de carreira não ser o plano A, ele vê como uma situação positiva, uma possível transferência para o Flamengo voltar a jogar no Brasil. Tem a situação da Copa do Mundo, que ele está focado, tem sido convocado pelo técnico Ancelotti de forma constante, então talvez aí isso acabe deixando com que o jogador não venha neste momento para o Brasil, mantenha jogando no Zenit, só depois da Copa ele opte por vir jogar no Rio de Janeiro, voltar a jogar no Rio e vir jogar no Flamengo. Então, ainda uma situação muito incerta, mas existe um interesse claro do Flamengo, uma conversa diária do Flamengo para isso e também um ok do jogador sobre a possibilidade de vir jogar no Mengão. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu te peço para você curtir, mandar para os seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você não perder nada do que está acontecendo. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!